Bom dia, pessoal. Mais uma vez estamos aqui no nosso grupo de oração Ismael. Dessa vez para dar sequência no nosso tema que temos trabalhado ao longo dessas últimas semanas, que diz respeito à família, já que estamos fazendo uma série de orações referentes às diversas situações dentro do campo familiar. E hoje nosso vídeo vai ser voltado para a questão dos filhos, passando um pouquinho pela educação, falando também desde o processo reencarnatório, e vamos ter por base principalmente as lições de Emmanuel constantes no livro Família. Então vamos dar início aqui para a gente poder fazer o nosso estudo. E aqui diz o Emmanuel no capítulo 7. Antes do berço, quase sempre, conhece a alma humana plenamente desperta grande parte dos débitos que lhe induzem o coração a remergulhar nas forças do plano físico. Muitas vezes, com o auxílio dos benfeitores que lhe endossam as novas experiências, contempla o quadro de provações em que testemunhará humildade e renúncia. Muitos candidatos ao recomeço da aprendizagem na Terra, em semelhantes visões do limiar, tremem e choram, debatendo-se em clamoroso receio, acovardados à última hora, quando já não podem recuar nas decisões assumidas. O que o Emmanuel está dizendo aqui? O processo reencarnatório é extremamente difícil, né? Como o Maurício gosta de brincar, né? Morrer não é tão problemático, o mais problemático é nascer. Por quê? Porque toda reencarnação ela configura uma queda consciencial, né? Porque o ser vai esquecer toda a memória do passado, vai ter a redução perispiritual para poder iniciar uma nova vida, né? E que se inicia dentro do corpo de outra pessoa, né? Que é a mãe. E aí o Emmanuel vem explicar que muitas vezes os mentores que bancam, por assim dizer, a reencarnação, eles já mostram grande parte das provas e o ser muitas vezes fica com medo, tende a recuar, porque os desafios realmente são muito grandes, né? É isso que ele está apresentando aqui no primeiro slide. E na sequência a gente vai ver a importância do papel tanto do pai quanto da mãe, ainda nesse estágio, né? no estágio inicial da reencarnação, para já ter uma importância quase que decisiva já no êxito reencarnatório. Vamos ver aqui. Na sequência, então, Emmanuel diz: é então que o afeto dos pais lhes confere doce refúgio. No clima nutriente do lar, aquietam as próprias ânsias, refazendo-se à luz do entendimento e da prece, para combate consigo mesmo na estrada redentora. Entretanto, se pais e mães nessa hora surgem moralmente inabilitados entre a indiferença e a discórdia, desajustes e enfermidades poderão sobrevir na grande passagem, porquanto o aborto e o desequilíbrio aparecerão, aflitivos, sobrecarregando o nascituro de pesados gravames, que em muitas ocasiões só a morte inesperada conseguirá reprimir. Então percebam só, muitas vezes até o desequilíbrio dos pais ele pode resultar no aborto. E aqui nós não estamos nem falando do aborto provocado, porque esse aí é um crime aos olhos de Deus, como a gente já tem várias lições sobre isso. O aborto é considerado espontâneo, né? Aquele em que a gestação é interrompida sem que os pais, principalmente a mãe, tenham a intenção. Mas por que ocorre isso? Muitas das vezes ocorre, né? Não é sempre, mas boa parte das vezes, é esse o raciocínio que o Emmanuel está apresentando aí, devido aos desequilíbrios dos pais. Porque o ser reencarnante ele já tem essa grande dificuldade aí, né? Esse receio de enfrentar os desafios, conforme mostramos no slide anterior. E se pegam pais em desequilíbrio, em ambiente de discórdia e tudo mais, aí aumenta os gravames, pode resultar nessa morte prematura, aí, como o Emmanuel falou. Por outro lado, se os pais têm um ambiente de prece, um ambiente de calma, tranquilidade, um ambiente de harmonia e equilíbrio, isso aí já vai facilitar a adaptação do ser que vai reencarnar. Então daí, repito, a gente já vê que nos primeiros estágios da reencarnação, ainda dentro do ventre, os pais têm, tanto o pai como a mãe, têm um papel decisivo para caminhar aquele ser que vai reencarnar com êxito
ou não nessa nova vida que ele vem apresentar, né? Que ele vem poder tentar se redimir dos erros do passado. Prosseguindo, aí vem a orientação direta para os pais. Pais amigos, guardai convosco ante o berço terrestre a oração e o carinho, caridade e a paz, porque sois responsáveis na luz da reencarnação por aquele que volta, em nome do Senhor, a rogar-vos abrigo, a fim de burilar e servir, ofertando-vos ao mesmo tempo as mais nobres oportunidades de elevação. Oração, carinho, caridade e paz são alguns dos elementos necessários para aqueles pais que sempre se comprometem a receber o ser reencarnante, muito embora não se tenha lembrança na hora de assumir esse compromisso, né? Depois que assume, não tem lembrança consciente, na maioria dos casos, mas cabe a eles, então, oferecer o que há de melhor, para que seja possível uma reencarnação exitosa. E é essa a grande dificuldade que nós temos nos tempos atuais, né? Desafio de educar os filhos, não só em termos de instrução intelectual, de aprendizado, referente às coisas da ciência, do intelecto, da grade curricular escolar normal, mas principalmente a educação moral, a educação para o espírito, a educação para as coisas mais elevadas, né? Ela deve ser ofertada dentro de casa já desde os primeiros momentos. Prosseguindo, e aí vem a explicação, né? A gente já estudou algumas vezes sobre isso. Agora no capítulo 5 do mesmo livro. O teu filho é alguém que te comungou as experiências do passado e que se liga ao teu caminho pelos laços luminosos do amor ou pelas duras algemas da aversão. Recebe-o com doçura e reconhecimento, mas não esqueça o dever de armá-lo com elevação espiritual necessária ao combate que amanhã lhe cabe ferir. Lógico que vai vir um combate amanhã, porque esse combate são as provas, né? Qualquer que seja a natureza da nossa reencarnação, seja complementar, síntese, supersíntese, reparadora, né? Ou expiatória, sempre vai ter as provas que nós vamos ter que passar, né? Quem quiser saber mais sobre os tipos de reencarnações, pode estudar lá os cursos da TVI que o Maurício já deu, Trajetórias, a vida movendo-se em espiral, e também Trajetória 2, Destino, o determinismo da liberdade, certo? Poderá se aprofundar nesse assunto lá. Mas repetindo, independentemente do tipo de reencarnação, sempre vai haver provas. Então cabe aos pais educar os filhos para a elevação espiritual. Por quê? Para quando chegar o momento do enfrentamento dessas provas, eles estarem minimamente preparados ou bastante preparados, né? Independentemente de ser um companheiro já de afinidade de várias reencarnações anteriores ou um adversário do pretérito que vem para a gente se redimir, porque de toda forma o objetivo é estreitar os laços fraternos, já que somos uma grande família espiritual, a família terrena, a família humana. O Emmanuel segue: honrarás teu pai e tua mãe, proclama a Escritura, e daí se subentende que precisamos também dignificar nossos filhos. Detente a registrar-lhe as indagações infanto-juvenis, louva-lhes os projetos edificantes, estimula-lhes o ânimo e a prática do bem. Isso aí é interessante porque muitas vezes os pais não têm muita paciência com os filhos, né? Chega uma fase, por exemplo, que a criança gosta muito de perguntar o motivo, né? Por que, por exemplo, que o céu é azul? Por que o cachorro é inimigo do gato? Essas perguntas infantis assim. E muitas vezes a gente não quer responder. A gente acha que é bobeira, a gente acha que não precisa, mas esses momentos, essas indagações aí que o Emmanuel falou, são importantíssimos, porque são eles que geram o estreitamento dos laços de confiança do filho para com o pai, né? Então temos que dar atenção. A atenção plena, ela também se aplica na relação de pai para filho. Então os pequenos projetos edificantes, se o filho se propõe a criar um animal de estimação, por exemplo, a gente pode incentivar, dar pequenas responsabilidades, né? Passar que ele seja responsável pela alimentação de um cachorro, por exemplo, ou de um gato, né? Então, assim, essas pequenas atitudes são importantes para já ter o estreitamento, a orientação e a relação, acima de tudo, de confiança no pai. Agora, o que a gente vê quase sempre é o contrário, né? Os pais não têm paciência, as perguntas ele não responde, diz que não tem tempo, né? E aí depois, quando cresce, vem os desajustes e muitas vezes o pai e a mãe não compreendem o motivo, né? Mas
o motivo vem também da falta de paciência, muitas vezes, nossa, de ter a atenção e o cuidado para com os nossos filhos. Aí outra orientação bastante pertinente. Não abandone teus filhos à onda perigosa das paixões desenfreadas, sob o pretexto de garantir-lhes personalidade e emancipação. Ajuda-os e habilita-os espiritualmente para a vida de hoje e de amanhã. Sobretudo, não adies o momento de falar-lhes e de ouvi-lo, pois a hora da tormenta de provações na viagem da terra se abate, mais dia menos dia, sobre a fronte de cada um, por teste de resistência moral, na obra de melhoria e resgate, elevação e aprimoramento em que nos achamos empenhados. É outra coisa importante, né, que a gente muitas vezes esquece. A gente delega a educação dos nossos filhos não só para a escola, mas também para, se somos católicos, para a catequese da igreja. Se somos evangélicos, para o grupo evangélico. Se somos espíritas, para a evangelização infantil. E assim sucessivamente. Lógico que esses trabalhos são importantes, mas nós, como pais, é que devemos falar do evangelho para os nossos filhos. Não é ele ir lá uma vez por semana para falar sobre isso uma hora por semana, de uma forma, às vezes, que não vai tocar na alma dele, justamente pelo tempo ser pouco, ou pelos vários problemas que temos em relação a isso. E em casa a gente não fala do Evangelho, não fala de Cristo, não fala de Jesus, não fala das coisas relacionadas a Deus e à vida, e deixa ele, muitas vezes, sem esse conteúdo, que é justamente no período mais fértil que ele pode crescer. Que até os 7 anos é o melhor período para se educar a criança, para ele assimilar os conteúdos morais, educativos. E até os 14 ainda é um período bastante útil. Depois já é bem mais difícil. A gente já mostrou isso quando apresentamos em nossos vídeos anteriores considerações também de Emmanuel constantes no livro O Consolador. Então a gente não pode delegar. Nós mesmos é que devemos falar. Como diz, a tormenta das provações vai chegar. E se a gente fala do Evangelho, ele sente a segurança em nós. E aí vem não só no diálogo, né, mas também o culto do Evangelho no lar e várias outras condutas que podemos ter. Porque, lógico que a gente não vai poder muitas vezes aprofundar o conhecimento numa linguagem que ele não vai entender. Dependendo da idade da criança, não vai ter essa possibilidade. Mas temos sempre meios lúdicos de lançar essas explicações, por exemplo, por que Deus nos criou, qual a finalidade da vida, certo? Então, tudo isso daí a gente tem que abordar com nossos filhos e não deixar ele solto nas paixões desenfreadas, porque conteúdo negativo, ele vai ter contato mais cedo ou mais tarde, porque o nosso mundo é um mundo de provas e expiações, onde o mal ainda prevalece. Então, a gente tem que, entre aspas, vacinar os nossos filhos, nós mesmos implantando, colocando esses conteúdos superiores nas almas deles. Seguindo, a gente já está quase finalizando. Aqui é só uma representação daquilo que o Baldi explica no livro A Nova Civilização do Terceiro Milênio, que são as forças psíquicas que compõem a personalidade de cada pessoa. Então tem a força materna, que está aqui à esquerda, a força paterna à direita, a força do ambiente aqui embaixo e a força espiritual, que são todas as personalidades que aquele ser reencarnante já teve ao longo do passado reencarnatório, também no plano espiritual, assim como no plano físico. Então, o que acontece? Se os pais têm condições de implantar conteúdos superiores nos filhos, 3 dessas 4 forças podem estar já harmônicas. A força materna pode estar equilibrada, se o conteúdo e a relação de mãe para filho está ok. Da mesma forma, a força paterna já são 2. A força do ambiente, pelo menos parcialmente, vai ser, já que boa parte da convivência do filho é na casa dos pais. Claro que ele tem contato com escola, contato com outras crianças, né, dependendo do ambiente social, mas a maior parte desse contato se dá em casa, principalmente nos tempos atuais, onde estamos com isolamento social devido à pandemia. Então, isso mostra tanto que é importante mesmo a nossa educação familiar, repetindo, introduzindo conteúdos elevados na alma da criança. Podemos fazer com que pelo menos 3 dessas 4 forças estejam relativamente ajustadas para que ele possa ter, então, condições de desenvolver a parte superior da personalidade, o máximo de potencialidade que for possível, para daí, quando ele for crescendo por si só, já ter muito fundamento, né? Então, é bem importante a gente se atentar para isso. E, por fim, uma poesia do Emmanuel, que a gente admira a forma
poética e simples que ele faz as considerações, né? O lar é a oficina, os pais são artífices, a criança é a obra. O lar é o gabinete de lapidação, os pais são buriladores, a criança é o brilhante potencial. O lar é a terra, os pais são instrutores, a criança é o livro em branco. Então cabe a nós escrever só coisas positivas dentro do possível, educar moralmente para preencher com conteúdos superiores esse livro em branco. Pessoal, era essa a abordagem que gostaríamos de fazer com vocês por hoje. Às 11 horas faremos a nossa oração. Estejam todos em paz. Muito obrigado e até lá!